Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resumir para vocês o dia em que o LinkedIn sumiu do Google e principalmente quais são as lições que a gente pode tomar disso. Então vamos lá, eu vou contar para vocês aí essa história, inclusive do meu ponto de vista, porque sem querer teve uma coincidência que no dia eu estava fazendo algumas pesquisas relacionadas com isso, né? Então o que aconteceu? A gente estava conduzindo um processo de recrutamento e seleção, tinham passado alguns nomes para mim, né? E normalmente você digita o nome, vai no Google para ver as principais pesquisas, você depois ali normalmente já tem o LinkedIn, tem o Facebook, você entra, dá uma olhada, né? E aí mais uma vez, por isso é super importante que você esteja atento aí à sua defesa de reputação online, porque hoje em dia o Google, o LinkedIn, o Facebook é a sua primeira imagem com certeza, né? E aí pra minha surpresa, eu lembro que eu fiz uma pesquisa, não encontrei, achei meio estranho, fiz uma segunda, terceira, eu acabei não encontrando os usuários, eu achei muito estranho. E aí eu entrei no site do LinkedIn, o site do LinkedIn estava ativo, né? Não era nenhum problema no site. Mas aí eu acabei ficando um pouco curioso, falei, puta, o que tá acontecendo, né? E aí quando eu entrei no Twitter, já tinha informação no Twitter, vários usuários reclamando sobre isso. Que o quê? O site do LinkedIn estava ativo, mas os resultados do LinkedIn não estavam mais no Google. Ou seja, o LinkedIn literalmente sumiu do Google no dia 6. E aí é lógico, quando eu vi esse tipo de informação, eu falei, não é possível, né? Vamos verificar. Aí eu acabei usando aí o operador site no Google para identificar isso. Então se você não sabe, vou até mostrar na tela aí para você. Se você colocar o operador, né, você escrever site 2 pontos e colocar o domínio aí que está pesquisando, você consegue encontrar todos os resultados desse domínio. E no caso você está vendo aí que não tinha nenhum resultado, ou seja, não existiam resultados do LinkedIn no Google no exato momento que foi feita essa pesquisa. E aí a gente vai fazer um resumão do que aconteceu, né? Porque vários usuários começaram a mandar mensagens aí pro Google, pro LinkedIn, o pessoal acabou não se pronunciando, mas logo depois aí que o pessoal do LinkedIn falou alguma coisa, o John Miller do Google também postou algo no Twitter e pareceu ser um puxão de orelha, né? Para bom entendedor minha palavra basta, né? E o John Miller acabou falando, olha gente, se vocês removerem a versão HTTP aí do seu site, você também vai remover as outras versões, HTTPS, www, não www, etc, né? Então ele inclusive ele recomenda, ele fala assim, olha, tomem muito cuidado aí quando vocês forem usar a ferramenta de remoção de resultados do Google. O mais engraçado é que ele não cita nominalmente o LinkedIn, né? Mas o pessoal se ligou na hora e todos os comentários a gente racha o bico, o pessoal já falando aí do LinkedIn, perguntando, ó, será que o pessoal do LinkedIn precisa de uma ajuda de SEO? Será que você não poderia postar isso direto aí, né, na conta do LinkedIn e assim diante? Então foi bem interessante esse case, né? Mas vamos lá, vamos discutir sobre SEO, né? Aparentemente o que aconteceu? Alguém no LinkedIn viu que o site tinha versões HTTP, HTTPS ou www sem www, ou seja, várias versões ali indexadas no Google, né? E resolveu retirar essas versões, mantendo só uma versão. O que aconteceu é que quem fez isso acabou utilizando a ferramenta, né, de remoção de URL e domínio. E qual que é o problema? Quando você faz isso e você remove um deles, isso replica para os outros. E aí a gente tem que sempre lembrar, essa não é a ferramenta certa para se fazer isso, né? Quando você usa uma ferramenta com outras finalidades, sempre existe a possibilidade de dar esse tipo de erro, né? E só para lembrar, tem algumas opções aí que você poderia fazer para resolver esse problema, sendo que as principais delas seriam o redirecionamento, você acaba criando uma regra de redirecionamento 301, né? Ou você, se não conseguir aplicar essa regra de redirecionamento, você pode atuar aí com o Hell Canonical. E aí com certeza o pessoal no LinkedIn começou a receber um monte de mensagem, né? As pessoas devem ter percebido a besteira que fizeram e aí provavelmente pediram um pinico para alguém que entendia e o problema foi resolvido mais ou menos umas 10 horas depois, né? E aí que lições que a gente pode tirar disso? Talvez a primeira é que quanto maior o tamanho da organização, mais a necessidade de ter uma pessoa altamente capacitada, ou seja, um especialista em diversas áreas que você esteja atuando. E nesse caso aí o SEO. Principalmente porque quanto maior a organização, maior pode ser o tombo. E a segunda lição que a gente pode tirar é que na maioria das vezes a gente acredita piamente que as grandes empresas, né, os grandes e-commerces e as grandes organizações, elas estão fazendo sempre as práticas melhores e mais recomendadas de SEO. E nem sempre é o caso. Então é muito importante aí você ter bom senso para poder avaliar isso. Inclusive eu sempre falo para as pessoas, às vezes uma empresa enorme, ela tem uma capacidade de marketing muito grande, né, de publicidade, de anúncio na TV, então tem uma série de fatores que vão influenciar para a receita dessa empresa. E às vezes a SEO não é tão importante, ela não tem tanto esse impacto e ela acaba não investindo tanto nesse campo. Então é muito importante que se você está copiando aí, né, estratégias ou técnicas de empresas grandes, que você tenha um mínimo de conhecimento para poder validar
antes de aplicar. E talvez a última lição é que se alguma coisa der muito errado, não tenham medo de pedir pinico, né? Então exatamente o que aconteceu com o LinkedIn, aconteceu com um grande e-commerce brasileiro há uns 3 anos atrás, e o que aconteceu é que eles ficaram 2 dias apanhando que nem os loucos porque eles sumiram do Google. Até que alguém me ligou, a gente conseguiu fazer o trabalho para eles retornarem ao Google rapidamente, né? Então é muito importante, o quanto antes você diagnosticar que você tem um problema, pede pinico, pede ajuda, encontra um especialista, encontra alguém que seja mais capacitado e que muitas vezes não tenha só mais qualificação, mas tenha mais experiência, né? Pede ajuda para essas pessoas para você conseguir resolver o problema o mais rápido possível, porque o pior que pode acontecer é você ficar muito tempo fora do Google. É isso aí, gente, espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.